Bom, pessoal, agora eu vou explicar para vocês como achar as raízes utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Existem outras maneiras de resolver, mas o intuito é mostrar pela fórmula de Bhaskara. Então, vamos determinar as raízes da equação, essa aqui, né? X ao quadrado menos 8x mais 15 igual a zero, utilizando a fórmula de Bhaskara. Aqui, esse valor que está dentro da raiz quadrada, ele é o delta. Algumas pessoas gostam de resolver esse delta separado, mas eu vou resolver tudo junto aqui. A primeira coisa que nós temos que fazer é identificar o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O coeficiente A é o valor que fica na letra na frente do x ao quadrado. Como eu não vejo um número, vale 1. O coeficiente B é o número que fica na frente do x. No caso aqui, para mim, negativo 8. E o coeficiente C é aquele que não tem o x. Então, vamos colocar os valores que nós temos, né? Coeficiente A, nós vimos que vale 1, que é o valor que está na frente do x ao quadrado e não aparece. O coeficiente B é o negativo 8. E o coeficiente C é o positivo 15. Aqui eu marquei os números. Agora, nós iremos fazer a substituição dentro da fórmula, tá? Eu vou colocar aqui, né? Então, e vamos continuar. Eu não vou repetir o x, o certo seria eu ficar levando o x, mas eu vou direto ao resultado. Menos do b. Só que o menos do b, olha só aqui, ó. Aqui é menos, e a letra b também é menos. Menos com menos, então, na verdade, esse b para mim se torna positivo. Ele vale 8, nesse caso aqui eu tenho 8 positivo. O sinalzinho do mais ou menos. O radical, né? Nós temos aqui agora nesse momento o radical, e eu irei fazer a substituição. O b ao quadrado, né? Eu vejo o valor do b, o b é negativo 8. Então, no lugar do b, nesse momento, eu vou colocar entre parênteses, porque o b, ele todo é um negativo 8, e ele vai ser elevado ao quadrado. Negativo 8 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a letrinha A, vocês olhando a letrinha A vale 1, vezes a letrinha C, que vale 15. Aqui eu coloco o 15. Esse radical ele tem que pegar todo, né, os valores. Tudo isso aqui nós vamos dividir ele por 2 vezes o A. Então, eu vou dividir ele por 2 vezes o A, que vale 1. Vou continuar aqui na frente, né? Nós temos o 8 positivo. Não há necessidade de colocar o mais na frente, porque ele pode simplesmente ser suprimido, né? Vou abrir novamente o radical. Vou fazer menos 8 ao quadrado. Menos com menos ele dá mais. 8 ao quadrado dá 64. Aqui eu coloco 64, né? E aqui nessa multiplicação eu tenho um sinal negativo. Se eu tenho uma quantidade de sinal negativo ímpar, ele continua negativo. Aqui eu faço 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15, 60. Então, eu tenho menos 60. E tudo isso aqui, ele está sendo dividido por 2 vezes 1, que são 2. Vou continuar aqui na linha de baixo. Vou colocar o sinalzinho de igual aqui. Vou copiar o 8. Vou abrir o radical, depois de eu colocar o mais ou menos aqui. 64 tira 60, sobra 4. Dividido por 2. Agora, eu acho a raiz quadrada de 4. Copio o 8. Coloco o sinalzinho de mais ou menos novamente. A raiz quadrada de 4 são 2. Dividido por 2. Nesse momento, eu tenho que fazer uma continha com mais e depois uma continha com menos. Por isso que tem esse mais ou menos. Eu gosto de fazer assim, põe uma setinha aqui em cima. E vou chamar o primeiro de x1. Tanto faz se você faz com mais ou se você faz com menos. É opção sua. Eu vou fazer a primeira continha de mais. Então, aqui nesse caso, eu vou ter 8 mais 2. O resultado vai ser dividido por 2. Então, nós temos que 8 mais 2 são 10, né? Então, vamos colocar o resultado. 8 mais 2 são 10.
E eu vou dividir ele por 2. Então, o meu primeiro x1 vai ser 5. Eu vou ter como resposta x1 igual a 5. O x2, eu vou fazer agora com sinal negativo. Por isso que eu tenho o sinal de mais ou menos. É uma conta com mais e uma conta com menos. Então, nesse momento, eu vou ter o 8 menos o 2, também dividido por 2. Tenho 8 tira 2, me sobram 6. Então, aqui eu tenho 6 dividido por 2, que, fazendo a divisão, eu chego no resultado 3. Então, esse é o meu conjunto de solução, tá? Eu tenho o x1 valendo 5 e o x2 valendo 3. Bom, pessoal, é isso. Fique com Deus e um abraço do Prof. Youtuber Claudio Ney.